Então, é curioso, viu, Diego? Vou dar um spoiler de uma coluna que eu estou fazendo, terminando de apurar aqui, conversando com algumas fontes. Eu acho que é importante essa mensagem do cacique olhando para o Lula e falando isso, porque muita gente pensa isso e não tem coragem de dizer para o presidente, né? E aí, por outro lado, o presidente Lula dá sinais de que ele não pensa em outro sucessor a não ser ele mesmo. Inclusive, nessa semana, na quarta-feira, ele esteve na residência oficial do Senado, da Via Alcolumbre. Não foi um jantar, né? Foi um encontro que tinha ali umas comidinhas, mas não era exatamente jantar, na residência oficial com alguns senadores para conversar sobre a conjuntura, para falar sobre a importância das matérias no Congresso, mas o presidente Lula, nesse encontro com os senadores, estava bastante animado, bastante otimista, dizendo que está cuidando da saúde, que é ele o candidato em 2026 mesmo, e falando um pouquinho sobre o momento dele atual, dizendo que ele não vê essa questão dos cenários das pesquisas de desaprovação como algo irreversível, que ele acha que há condição de mudar isso, que ele vai lutar para mudar isso, que é um cenário de momento, mas que ele vai, a efeito do que fizeram ontem um evento marcando os 2 anos do governo, viajar pelo país mostrando o que o governo dele está fazendo, que ele vai sair do Planalto, que ele vai chegar na população, que ele vai ter votos e que ele é o favorito para 2026, além de um candidato. Ele se acredita, ele se colocou como candidato e ainda se coloca ali para os senadores de uma forma otimista como sendo o favorito. Eu acho que é uma cobrança legítima que se faz, repito, acho que é uma discussão que tem que ser feita, mas que hoje há dificuldades para se fazer, porque muita gente, se conversa com muitos aliados do presidente, e eles mesmos também falam, olha, é difícil ter essa pessoa, não conseguimos olhar essa pessoa, ainda precisamos vencer esse bolsonarismo que está aí espalhado pelo país, e só o Lula é capaz disso. Então, acho curioso, 2 dias depois do presidente a senadores dizer que ele se vê como um candidato e que ele está com saúde para isso, ele ser cobrado para que ele pense em outro nome. E você, Sakamoto? Olha, eu concordo com a Carla, né? A gente tem o Lula, né? Ninguém chega para a gente quando a gente foi entrevistar o Lula no ano passado, Carla e eu, a gente perguntou pro Lula, quem do seu ciclo de amizades tem coragem de dizer pro senhor e falar o senhor tá errado, o senhor não deveria fazer isso? Ele não respondeu. Ele falou sobre a solidão do poder, mas ele não respondeu. Né? E isso é equivalente. No primeiro mandato e no segundo mandato, o Lula tinha uma entourage, um círculo próximo que era que jogava real. Era o Dirceu, o Dulce, o Gushiken, Gilberto Carvalho, Paulo Vanucci, jogava a Clara, a gente falava uma real para ele. Falava, "Ô, tá errado, o senhor mandou mal, o senhor fez errado, ó, o senhor não está fazendo o negócio certo. Agora, a entourage do Lula, de certa forma, é quem estava do lado dele enquanto ele estava preso. Uma parte do PT deu as costas, uma parte da esquerda deu as costas. Agora, tinha um pessoal que estava do lado dele, sabe? E aí é a entourage mais próxima dele hoje, ou algo próximo disso, que inclui, inclusive, o ministro Fernando Haddad, entre outras pessoas, a ministra Gleisi, né? Tudo isso. Agora, mesmo essa entourage, na minha avaliação, eles não têm, não vou dizer coragem de falar isso, mas o Lula também é outro. Eles não chegam e falam isso pro Lula, falam de uma forma diferente, mas algumas coisas com relação ao que o Lula deveria ou não deveria fazer, é um pessoal que não sente tão à vontade de falar, na minha avaliação, de jogar algumas reais, como aqueles companheiros dele, que muitos deles eram os mesmos que andaram do lado dele na época dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Né? Então, eram pessoas que estavam desde sempre, né? Tirando de si, mas eram pessoas que estavam desde sempre com ele. E o que isso significa? Significa, inclusive, a transferência de poder, a sucessão de poder. Quando a gente pergunta para o Lula sobre sucessão de poder, ele fala: não, o PT tem o grupo de jovens, o grupo disso, o grupo daquilo. Não é disso que ele está falando. É quando é que ele vai formar um sucessor. E é claro que, sobre qualquer ótica, o principal sucessor de Lula hoje atende pelo nome de Fernando Haddad. Isso aí todo mundo sabe, ele já disputou uma presidência, tem recall. Só que ele depende enormemente de uma situação da economia. Se a economia deslancha, flutua, céu de brigadeiro, o Haddad vai ter o mesmo potencial eleitoral que teve um outro ministro da economia chamado Fernando Henrique Cardoso, ministro da economia de Itamar Franco.
né? Aí você tem um potencial, explode, aquela coisa. Caso contrário, não dá, ele não vai ter um nome forte, ele vai ser o Tachad, ele vai ser tudo isso. Então, o futuro do Haddad depende especificamente, o futuro do Lula, inclusive, apontar o Haddad, eu não tenho dúvida nenhuma que se em abril de 2026 o Lula tiver com uma popularidade gigantesca, o Lula pode indicar o Haddad como ele indicou a Dilma. A questão é que se não tiver, faz o quê? Se o Lula não tiver com saúde, o pessoal vai empurrar o Lula mesmo por causa da polarização. Vai empurrar o Lula, vai o Lula, porque o outro nome é do Bolsonaro ou quer dizer, indicado pelo Bolsonaro. E se não for Haddad, seria quem? É só para terminar, eu tô me enrolando um pouquinho, mas se não for, seria quem? Você sabe que normalmente, eu tô até aqui em Brasília também hoje, teve duas pessoas que me fizeram a mesma pergunta em dois lugares diferentes, né? Do tipo, o Flávio Dino não vai se desincompatibilizar para tentar a presidência? O nome do Dino ainda tem recall, mesmo com ele no STF, mesmo que com ele não dando sinais de indicação de que ele vai sair de lá tão cedo. E não é a primeira vez, vira e mexe, pessoas que não estão falando pessoas, falando transeuntes, estão falando pessoas da República, falando, ó, Sakamoto, você que tem contatos e tal, o Dino vai sair para a presidência, o Dino pode ser o nome da É. presidência, e aí é isso. Só que o Dino não vai sair tão cedo, o PT não tem nem entrada para o PT isso, né, Uhum. o nome dele. Ainda há uma grande dúvida, um grande vazio. E com Ok. isso, nesse vazio, vai o Lula mesmo, por enquanto. Ô, Carla, no YouTube, e o Dino, hein? Será que sai do Supremo? É uma coisa difícil de acontecer, né? Tendo em vista o histórico. Porém, não dá para descartar. O que é isso, Carla, que tá rolando aí? Estão capinando aí o entorno do UOL? Não, eu não queria falar sobre isso, Diego. Não é legal, é um problema no meu computador aqui que tá difícil. Ah, tá ouvindo um barulho? Eu falei, Caramba, Eu gente, tô cara. Juro, eu também tentando achei que falar era um mais cortador alto. de grama. eu achei que estavam capinando aí no entorno. Eu achei que era cortador de grama. Falei, pô, estão cortando grama aí Cara, na. Então bom, mas me eu fala tô sobre o tentando Dino, falar mais então. alto. Tá ótimo, vai Eu tô lá. tentando falar mais alto, se possível, aqui. Bom, de fato, como o Sakamoto colocou, há pessoas que dizem isso mesmo. E o Dino? Você fala com o Dino mostra sinais. O ministro Flávio Dino, de fato, ele cumpriu a promessa dele quando foi para o Supremo. Ele disse: tirei a toga. E ele, que era uma pessoa assídua em entrevistas, assídua em receber jornalistas, mudou o seu comportamento. Ficou, de fato, um juiz mais retraído. Mas quem conhece ele no entorno dele diz que ele, obviamente, ainda tem o político morando dentro dele, é jovem e ainda pode vir a ser, tirar a toga e voltar a ser político. E é um nome, de fato, lembrado ali como alguém que tem esse potencial, digamos assim, de capitanear a esquerda, foi governador do Maranhão, bem avaliado, na época do Ministério da Justiça, que tinha uma imagem, né, combativa, que falava muito bem, ele tem um poder da retórica importante. Então, assim, é de fato um nome que hoje está, digamos assim, preso à toga, né? Ele não dá sinais mesmo de que sairia assim antes do STF, mas vira e mexe, como disse o Saca, tem gente que fala, e o Dino? Então é aquela coisa, né? Às vezes, quando a fumacinha aparece ou quando dão muita ideia, pode acabar virando verdade diante de um quadro de tanta escassez de nomes na esquerda. Isso é realmente. Eu apostaria, se tivesse 10 fichas, né? Dá para apostar assim, uma meia ficha ali de que Dino ainda pode figurar como um presidenciável.